Bom dia, boa tarde, boa noite, mais precisamente boa tarde. São 14 horas e 14 minutos, que coincidência, né? 14 horas e 14 minutos, estão vendo? Apagou aqui o celular. 14 horas e 14 minutos. Já agora é 14 horas e 15 minutos. Eu fiquei de contar alguns contextos familiares que eu já vivi, que eu já presenciei. Eu contar umas histórias agora. Eu lembrei de uma ex-colega de escola que não chegou a estudar comigo na mesma sala. E nós tínhamos uma amizade muito forte. Eu, ela e uma colega dela que eu acho que estudava com ela. Ou não estudava, não sei. E a gente naquela época que não existiam esses planos de telefone fixo, né? Esses pacotes. Até mesmo esses combos. Telefone fixo, telefone celular, internet, dados móveis. E nisso eu lembro que elas duas me ligavam muito. Uma me ligava mais que a outra. E, e eu lembro que às vezes eu ligava para casa dela para falar com ela, que nós tínhamos esse vínculo, nessa amizade. E nisso, algumas vezes aconteceu. Pessoas atendiam o telefone fixo quando eu ligava e passavam para ela. E eu lembro que nessas idas e vindas, tinha uma pessoa em questão, acredito que era uma pessoa, que ela ficava gritando. Ela ficava gritando, igual o contexto familiar que vocês presenciaram no vídeo anterior. Elas ficavam, a pessoa ficava gritando e eu ficava assim assustado, né? Pensando assim, nossa, mas por que será que essa pessoa fica gritando? Não sei, deve ter algum problema, né? Alguma disfunção neural, mental, psicológica. E eu lembrei de uma história que eu vivenciei em um bairro próximo aqui onde eu moro, que eu não vou dizer qual foi o bairro por motivos pessoais, mas eu lembro que eram umas aventuras que eu fazia com um ex-colega de trabalho que é até falecido, pelo que eu fiquei sabendo. Pelo que eu fiquei sabendo não, pelo que eu vi na rede social dele. E aí eu lembro que das barcas furadas que ele me metia, nós fomos em esse bairro próximo. Eu não lembro exatamente qual foi o horário, mas foi depois do atendimento do trabalho. E lá nós fomos. Eu lembro que fomos atrás de uma conhecida dele, né? Que consequentemente é minha conhecida, era minha conhecida também. Eu lembro até o nome dela, mas eu não vou falar aqui. E nós íamos porque esse meu conhecido que é falecido, ele ia atrás do irmão dessa conhecida. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo a logística. E aí nessa tarde nós fomos. Ele não encontrou o irmão dela, mas encontrou ela. Aparentemente ela não estava em casa, mas estava na casa da mãe, que era a casa do irmão, a casa do pai, a casa da irmã, a casa da mãe. E nós fomos para a casa da mãe. Ainda bem que nós fomos, porque lá ela nos deu almoço, né? Graças a Deus. Acho que foi feijão, arroz, frango, talvez uma farinha e um suco. E ela nos deu almoço, foi bem receptiva, me solícita, nos tratou muito bem. Eu até lembro o nome da mãe dela, mas eu não vou falar. Mas deixa eu adiantar a história, né? Nisso nós ficamos lá pela tarde e pela noite ela falou assim, vamos na casa de uma amiga minha, aqui mesmo. E lá nós fomos. Quando chegamos lá, essa amiga dela estava de saída para um bar próximo. Vejam só, preste atenção na história. Essa amiga dela estava se arrumando os bobs para ir ao bar mais próximo. Ela falou assim, vamos todos para quem ia pagar, quem ia pagar. E lá nós fomos, né? Chegamos lá, o bar estava relativamente vazio. E aí ficamos conversando, empolgados.
De repente parou um carro. Parou um carro. Quem saiu do carro não lembro exatamente quem foi. As pessoas abriram a mala do carro. Aquelas músicas desagradáveis, que eu não vou falar quais são os gêneros. Pense aí, aquelas músicas desagradáveis de baixo nível, baixo calão. Não estou criticando, não estou julgando. Mas simplesmente a gente não conseguia mais ouvir uns aos outros, porque a música estava tão alta, um volume tão alto, que a gente não conseguia ouvir, escutar. Aí eu falei assim, gente, me desculpe, mas o meu celular tá vibrando. Eu vou mais acima atender, depois eu volto. Nesse eu vou mais acima atender e depois eu volto, eu fingi que eu estava falando no celular. E aí eu dei no pé. E nisso eu fui andando e vi um ponto de ônibus. E tinha um garoto sentado, um rapazinho, né? Vocês não pensarem que era criança. Devia ter mais de 18 anos. Aí eu dei boa noite, sentei e falei assim, aqui passa ônibus para tal bairro? Aí ele passa. Eu disse, você sabe me dizer qual é o ônibus ou os ônibus? Eu não lembro qual foi a explicação que ele me deu. E lá eu fiquei sentado, né? Quando foi um pouco mais tarde, vem o meu colega de trabalho, meu ex-colega de trabalho, e o Arrenca que foi conosco pro bar, né? E ele já tava chapado, falando coisa com coisa. Falei assim, nossa, mas vocês deram bebida alcoólica pra ele não bebe, ele toma remédio. E já fui lendo o beabá, né? Descendo o verbo. Aí, não, ele que quis beber, porque tava animado e tudo mais. Assim, cuidado, se você vai pra onde agora? Aí ele disse, não, eu vou com elas. Não, mas você já tá alcoolizado, ainda vai sair, não é melhor você ir pra casa? Aí ele, não, eu vou com elas. Aí eu falei assim, tá bom, mas tenha cuidado. Eu não lembro se eles ficaram esperando eu pegar o ônibus, porque o local estava relativamente deserto e escuro. Apesar que tinha um adolescente lá, né? Não sei se era adolescente, se era adulto, que eu não lembro. E aí nisso passou o ônibus que passava aqui pela avenida que eu moro, né? Vim pra casa e não lembro como terminou a história. Eu sei que no outro dia, eu acho que eu mandei SMS, liguei, não lembro, para esse meu conhecido. E nisso ele contou tudo o que tinha acontecido da noite pro amanhecer, né? Pro outro dia. E eu falei assim, cuidado. Cuidado com essas barcas furadas que você está entrando. E eu fui sincero. Cuidado com essas barcas furadas que você está entrando. Eu falei, né, gente? Nós éramos amigos. Além de colegas de trabalho, nós éramos amigos. Eu precisava ser sincero com ele. E eu fui sincero. Eu falei, tenha cuidado. Cuidado com essas barcas que você anda entrando. E aí, falei tudo o que tinha que falar. Ele me ouviu, não ouviu, que pelo que eu entendi ele não ouviu. E aí foi, né? Fazer o quê? Paciência. Eu tenho umas causas, histórias, experiências para contar. Espero que vocês estejam gostando, curtindo, comentando, compartilhando, visualizando, deixando o joinha, o like, o meio, se inscrevendo no meu canal, me seguindo, tá bom? Eu tenho mais experiências, mais causas, mais andanças, mais coisas do tipo, tá certo? E é isso, no mais, bebam água, se hidratem, consumam água, se hidratem, tá certo? Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem, melhores e boa sorte. Deus esteja comigo, minha família e meu lar. Deus esteja com vocês, suas famílias e seus lares. Deus esteja conosco, nossas famílias e nossos lares. Grandemente, ricamente, poderosamente, abundantemente. Um brinde à vida, a Deus, ao universo, a nós que estamos aqui lutando dia após dia. Tá certo? Obrigado e gratidão. Beijo de luz. Fique na paz do Senhor Jesus da glória. Tá bom? Obrigado. Beijos.